a submissão, a subserviência ao anticristo aconteça por causa desse sistema de controle. Eu tenho dito, vai acabar a moeda papel. Vai ser tudo digital. Se você não aceitar o sistema, você vai ser apagado, você vai ser cancelado. O 666, Vilela, na verdade é a internet. Por quê? Qual que é o prefixo da internet? www. www. Sabe como é que é isso em hebraico? Não. Vav, vav, vav. A letra vav, ela é transliterada para o W. Eu tô arrepiando aqui. Ô, Leni. Como é que é o nome das 4 letras do nome de Deus? Yud, Rei, Vav, Rei. Como é que isso é traduzido na nossa língua? Y, H, W, H. O Vav é o W. Agora, pasmem, a letra hebraica é também um número. Eles não têm número? A Não, letra é a letra não, do número? hoje eles são um país que também usa ocidental, mas direto você abre o jornal, a primeira página está escrito Aleph, a segunda página está escrito Beit, a terceira página está escrito Gimel, depois Dalet, depois Re, o 6 é o Vav. Assim. 666. Mas quando surgiu a internet, você já teve essa... Não, eu tive essa revelação recentemente. E o que eu creio que Deus me mostrou? Então a marca... Veja, não é isso. O sistema o que fala do anticristo, a marca da... Olha, deixa eu te explicar. Como tá lá? A marca da besta é algo que vai ser marca mesmo. A marca? No grego é haragma. Pode ser uma tatuagem, pode ser um chip, uma ferida que se faz na pele para introduzir algo dentro subcutaneamente. Tá. Eu penso que o chip é uma das marcas, porque fala que vai ser no pulso e na fronte. E quem que está querendo fazer agora implantar chip na mente? Elon Musk. Não é isso? Então já estamos vivendo o tempo em que eu não tenho dúvida que o chip vai ser, mas o chip ele é a marca. Ele não é o 666. O 666 é o sistema que vai controlar o mundo. Já controla, né? Porque no futuro, meu camarada, você não vai conseguir escapar disso. Hoje... Não se faz nada... Você já não faz mais nada sem um telefone celular. E só vai piorar isso. E hoje, cada vez mais, o controle e o conhecimento que a net vai ter de você vai aumentar cada vez mais. O 5G. Isso vai permitir com que a submissão, a subserviência ao anticristo aconteça por causa desse sistema de controle. Eu tenho dito, vai acabar a moeda papel. Vai ser tudo digital. Se você não aceitar o sistema, você vai ser apagado, você vai ser cancelado. Não vai mais ter nada de dinheiro papel. Vai acabar. Então, veja, o sistema da besta é o www, é o 666. Mas a marca vai ser feita de muitas formas. Vai ser no meu livro, né, Apocalipse, a última profecia, eu falo claramente que vai ser introduzido nanorobôs no cérebro das pessoas. Muito antes do Elon Musk falar. E esses nanorobôs, eles vão, na verdade, ser uma interface entre a internet e o cérebro humano. Vai dar um boost, vai dar um impulsionamento. O indivíduo, ele vai ser um cérebro híbrido. O que é isso? Transhumanismo. É o mesmo pecado dos nefilins. Porque Jesus falou que na vinda do Filho do Homem seria semelhante aos dias de Noé, que é os nefilins, e semelhante aos dias de Ló. Que é? Que é o quê? Imoralidade, pecados sexuais. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa de imoralidade. Então veja bem, o que faz com que seja parecido com os dias de Noé? O transhumanismo é uma forma de introdução, entendeu? De algo que não é humano no corpo humano. Que foi o que os nefilins fizeram. Eles macularam o DNA humano. Então hoje... Até hoje a gente tem essa...
pessoas com esse traço, eu acho que é possível. Nephilims. Porque, embora não tenha mais a manifestação... Mas vamos dar o contexto. Isso acontece como? Porque na Bíblia fala, né? Quando se deitaram com... Quando os anjos caídos se deitaram com os que eles chamaram de filhos de Elohim. Os filhos de Deus... os filhos de Deus. Se juntaram às filhas dos homens. Elohim é uma palavra que traduz Deus, mas ela traduz mais do que Deus. Ela também fala dos anjos. Por quê? Bnei Ha-Elohim, quando em Jó, por exemplo, fala que os filhos de Deus cantavam enquanto Deus criava as terras. Quem eram os filhos de Deus que cantavam lá? Eram os anjos. Então, e tem uma diferença entre filhos de Deus, anjos, filhos de Deus, nós? Então, lá nesse contexto de Gênesis, capítulo 5, os filhos de Deus ali, Bnei Ha-Elohim, são os anjos. Tá. E aí, Bnot Ha-Adam, as filhas dos homens. Adão, homens, né? Eles tiveram um relacionamento. Aí vem alguns teólogos falando, não, os filhos de Deus eram os descendentes de Sete. Caim morreu, matou Abel, então Deus deu um outro filho, Sete, que foi através de quem veio a linhagem boa. Mas por que os filhos de Sete seriam homens gigantes? Na verdade, houve uma mudança genética. Um material genético que foi introduzido nos seres humanos. Agora, a mesma palavra Elohim, tem um texto de Salmos que fala, vós sois deuses. E está dizendo, vós sois Elohim. Por quê? Porque Elohim também significava um líder forte da tribo. Um homem forte, um homem poderoso. Então, mas ali no caso, é claro que é anjos, porque tem um texto no Salmo que diz assim, fizeste um pouco menor do que... Está falando do homem, né? Fizeste um pouco menores do que... A tradução no Velho Testamento parece que é anjos. E o que é Deus. Porque é Elohim. Tá. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, citado por Paulo, ele fala, fizeste um pouco menor do que os anjos. Então ele está citando o texto do Velho Testamento, mas interpretando não como Deus, mas como anjos. Porque Elohim, Bnei Ha-Elohim, fala de anjos também. E esses anjos caídos, eles tiveram essa permissão? Por que Deus permitiu? Não, eles fizeram se rebelando. Eles... As pessoas falam, pastor, mas a Bíblia não diz que os anjos não têm sexo? A Bíblia não diz isso. Ah, não diz? Não. Isso é uma a Bíblia convenção... diz que eles não se casam nem se dão em casamento. Não diz que eles não têm sexo. Esses anjos tinham sexo, tanto é que eles fizeram sexo e produziram filhos. Procriaram. Agora, aqueles anjos, eles estão presos. Aqueles anjos estão presos, segundo eles fizeram uma coisa o livro de Abominável. O livro de Judas fala, os anjos que não guardaram o seu próprio domicílio, o seu corpo, né? Ele os tem em cadeias eternas para o dia do juízo. Então, se você me perguntar, os anjos de hoje podem copular? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E se fizerem isso, eles sabem qual é o resultado para eles. Exatamente. Agora, alguns acreditam que aquela era uma classe especial de anjos que tinha essa habilidade. Ah, entendi. E que os de hoje não têm. Não sei, isso é conjectura. Mas de qualquer forma, aconteceu em um momento da humanidade. E esses seres Nephilims eram maiores em estatura, em força. Eles eram enormes e fortes. E mais inteligentes. Tudo. Eles dominaram naquele tempo. Foram os grandes... Tanto é que quando chegou na época do dilúvio, a humanidade ainda era muito pequena, né? Você tem que considerar isso, ainda não tinha, eram milhares de pessoas. Será que não seria o que os gregos vão falar depois em semideuses? Seria não, Toda a mitologia grega é baseada numa verdade. Nos Nephilims. Só que a interpretação deles era que eram deuses... Que copularam com os humanos e Exato. nasceram os semideuses. Isso, exatamente isso. Só estavam colocando outros nomes. Outros nomes. Você entendeu? E esses gigantes, eles dominaram a Terra por quanto tempo? Por muito tempo. Por muito tempo. Você tem sítios arqueológicos que você encontra ossuários de homens gigantescos, de cabeças enormes. Estamos falando o quê? De 3 metros e meio. Bom, Golias tinha 2,98 metros. Ele era um Nephilim.
Ele era um Nephilim. Ele era um... Um filho de... Na verdade, Nephilim não é o anjo, é o filho, né? O Nephilim é o resultado. É o resultado. Então ele seria um Nephilim. Ele seria um Nephilim. A palavra Nephilim quer dizer o quê? Vem de Nafal. Nafal é o verbo hebraico para cair. E o sufixo im no final é o plural masculino. Caídos? Por exemplo, Elohim, na verdade é deuses ou anjos. Né? O plural feminino é Od. Então, Bnot, né? Filhas. Se fosse filhos era Bnim. Então, Nafal com Im, Naphalim, Nephilim. Então são os caídos no masculino. Quem são os caídos? São os filhos dos anjos, né, dos Bnei Haelohim, dos filhos de Deus, que são os anjos, com as filhas dos homens. Esses são... A palavra gigantes lá no hebraico não é gigantes. Não? É Nephilim. Entendi. Entendeu? E por que um dilúvio resolveria isso? Por que não Porque outra acaba coisa? com a raça de todos eles, né? Foi a única alternativa. A Bíblia diz que Deus olhou e viu a iniquidade se multiplicar e ele decidiu que ele não ia continuar com aquilo. E ele decidiu então terminar com a humanidade. E Noé não tinha nenhum traço. Noé, então, esse é um detalhe interessante no hebraico. Quando fala que Noé era um homem puro, no hebraico a palavra é tamim. Tamim significa o quê? Puro, como se fosse um animal puro, sem mestiço. Entendeu? Quando fala, por exemplo, do cordeiro, que é puro, é tamim. Não podia ser um animal mestiço ou um animal que tivesse alguma coisa errada nele, uma quebradura, uma sarna. Não, é puro no sentido de completo, de perfeito e sem mistura. Entendi. Então, isso pode levar ao entendimento de que Noé não tinha o traço do DNA dos nefilins. E a mulher e os filhos? E a mulher talvez tivesse, porque eles apareceram de novo depois, né? Caramba. Manda, Lênis. Tem uma pergunta da Isa TV. Ela fala aqui, por que algumas denominações dizem que Jesus é Miguel? Não é algumas denominações. Dizem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Não, quem fala isso são os Mormons. Ah, é? É. Que Jesus e Miguel é E a mesma baseado em quê? Baseado em literatura que não é a Bíblia. Ah, né? tá. Entendeu? O mormonismo não é uma denominação, é uma outra seita. Entendi. Entendeu? Na verdade, eles acreditam que Deus ele tinha tanto criado Lúcifer quanto Miguel. E na rebelião, eles romperam. Não, mas Deus criou tudo mesmo. Mas eles eram irmãos. Irmãos, ambos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. Tá. Entendeu? E Jesus, portanto, seria Miguel. Mas não é, né? Entendi. Miguel, claramente, ele é uma criatura. Jesus não, né? Ele é o Criador. A Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Ele é o Deus Filho. Miguel é um arcanjo, uma patente altíssima, mas é uma criatura. Ninguém perguntou de Lilith, por acaso? Não. E Lilith, vem da onde essa ideia, esse conceito de que Lilith foi a primeira mulher criada? Não sei até se antes de Adão. Então, alguns acreditam que ela era de uma era pré-adâmica. E que ela teria, na verdade, sido uma primeira mulher de Adão e que depois ela foi expulsa e tudo, né? Mas isso não tem nada a ver, não tem nada na Bíblia, são, na verdade, histórias e relatos apócrifos, pseudepigráficos, que criam uma outra narrativa, entendeu? E, na verdade, aqueles que tratam com batalha espiritual dizem que Lilith é um principado, é um demônio. Tá. Entendeu? Um demônio das trevas, que atua nas trevas, né? E não tem nada a ver com a Bíblia. No pecado original, aquela figura da cobra seria Lúcifer. Porque isso vem depois da queda, né? Não. Pecado original. O pecado original é a queda.
Não, mas a queda de Lúcifer, tô falando. Ela bem antes. Não, a queda de Lúcifer pode ter bem acontecido antes. É. milhares de Ah, anos. não é milhões de conhecido anos. como queda isso, não. Não. A de Lúcifer é conhecido como rebelião de Lúcifer. Entendi. E a queda é do ser humano A mesmo. queda é do ser humano. E aquela serpente é Lúcifer ou não necessariamente? Ele incorporou a serpente. Ah, Entendeu? E é interessante que a Bíblia diz fala que tinha que pernas. Isso, a Bíblia diz que a partir daquele momento ele ia arrastar sobre o seu corpo. E existem muitos seres criados que são praticamente cobras, que você percebe que o resquício, né, do que seria. do que seriam pernas. Então ele incorporou na. Ele possuiu aquele animal e falou com Adão e Eva. Provavelmente os animais podiam se comunicar, Naquela época. porque Eva não ficou assustada. É. Entendeu? Começou a falar com ela, ela conversou normal. Então talvez os animais se comunicassem. Ou né, mentalmente. Ou mentalmente, é. exatamente. Ninguém sabe como, né? E existiam duas árvores, né? Segundo eu lembro. A do conhecimento E a árvore da vida. Qual que era proibida? Era a árvore do conhecimento. do bem e do mal. A da vida seria uma árvore que mantinham eles Vivos. eternos. A árvore da vida aponta para Jesus. Mas era uma árvore literalmente? Literal. É uma E árvore. eles comiam direto daquele fruto. Seria um tipo de um elixir, um Isso. maná, uma coisa que Que mantinham dava eles sadios Para sempre. para sempre. Isso. Existia outra, não próximos. A outra Próximas. árvore. Ah, essa árvore era próximas, próxima. no centro do jardim. E essa do conhecimento, por que era proibida? E por que Deus colocou lá então? Porque ele sabia que não podia pegar. Era só esconder, né? Deixa ela lá. De novo, Livre-arbítrio. livre-arbítrio. E um amor e uma escolha. Coisa que mais Deus ama é quando você decide entregar a vida para Ele. Por amor. Só isso. Então, isso é a coisa mais linda. Ele colocou lá a chance Colocou de... lá e ele falou, olha, eu dou Se vocês tudo não para quiser- vocês. mas o dia que vocês não quiserem mais, tá aqui. Qual foi o pecado do homem? O mesmo de Satanás. Orgulho. Eu não Foi pelo preciso orgulho? de Deus. Ou foi pelo medo um pouco? Não, veja bem, o que Satanás falou? Deus disse que o dia que você comer, você vai morrer? De jeito nenhum. O que ele disse? O dia que você comer, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que ele lançou? Ó, Deus está escondendo a cereja. Deus está querendo que você fique aí, servinho dele. Quando na verdade você pode ser igual a ele, como Deus, você vai virar Deus. E o homem foi e comeu. E isso é uma coisa que Deus jamais vai dividir a sua glória. A obediência é o que agrada a Deus. E a rebelião é o que o afronta. Deus, ele não lida bem com rebeldes. Por isso, assim, que o indivíduo arrogante que se acha, a Bíblia diz que ele vai ser quebrado. Mas a Bíblia diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, até hoje, o que o homem quer ser? Quer ser Deus. Quando entrou nessa época de inteligência artificial, eu estudei muito sobre isso. Fiz alguns cursos numa universidade americana que chama Singularity. Sim. Já ouviu falar Da disso? NASA? O Murilo Gun veio aqui e falou que ele estudou lá. E tal. É sensacional. Ele reúne pessoas de toda a parte do mundo. Os gênios do mundo e fala de e várias sonha o áreas. futuro, tal. Vem um músico, vem um Esses poeta. caras falam do quê? Eu fiz pela internet, né? Compensando no futuro. Eles né? falam que o homem vai ser Deus, é o Homo Deus. É. Por Tem quê? até um Porque- livro chamado Homo Deus. Homo Deus. Porque quando o homem tiver a inteligência artificial ligada, né? Hoje eles fazem um gráfico de comparação, por exemplo, entre a diferença de um computador. Hoje você já tem computador que é superior à mente humana. Sim. Tá? Até pouco tempo atrás não tinha, né? O Kasparov vencia o computador, até que ele perdeu, né? É. Hoje já não dá para com Capacidade menos. de Mas... processamento, esquece. Antes a diferença entre o homem e um computador era como de uma formiga para Um ser humano. um gato. É para um gato. Vai chegar uma hora que o homem vai ser a formiga e o computador vai ser um super-homem. Só que isso vai ser inserido dentro do ser humano, com nanorobôs.
que vão ter interações, que vão interpretar todas as sinapses, os sinais químicos, eletroquímicos do teu cérebro. Você vai pensar em algo, você vai olhar para uma pessoa, cruzar, pô, conheço essa pessoa, quem que é? Na hora o teu cérebro vai saber, porque aquilo está na net, Tá na rede, ele vai te dizer, fulano de tal, ele trabalha isso. Ou seja, o ser humano cada vez mais está crescendo em direção a uma independência, querendo ser Deus. Este é o pecado original. Deus... Mas Deus não quer também que a gente evolua como Não, os a evolução conhecimento. do conhecimento do bem e do mal seria dada por Deus sem que o homem experimentasse o mal. Você tem uma filha, não é? Filho. É um menino lindo, deve ter uns 6, 7 anos? 4. Eu já vi várias vezes você com ele, com a sua mulher e tal. E você quer que o teu filho experimente tudo que é de ruim experimentando ou aprendendo sem ter que quebrar a cara? Claro que aprendendo sem ter que quebrar a cara. Era isso que Deus ia fazer. Deus ia ensinar tudo para ele. Só que o homem não quis que Deus ensinasse. Ele quis ser como Deus, exatamente como Lúcifer. Por isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal era o limite que Deus deu. Para que o homem entendesse que tudo que ele tinha dependia de uma coisa: obediência. Mas ele não ganhou conhecimento mordendo aquela fruta. Não, ele conheceu o mal. Na hora ele viu que era o mal. O mal, mas ele não ficou mais inteligente? Não, mas não é nesse sentido. Não nesse sentido. É conhecer experimentalmente o mal. A palavra conhecer no hebraico é a mesma palavra para ter relacionamento sexual. Como assim? Você nunca viu a tradução da Bíblia? E Abraão conheceu a Sara. Ah, entendi. É literalmente ter sexo. Entendi. Então, o homem não tinha que experimentar o mal. Ele podia ser ensinado por Deus. E aquela rebelião é que trouxe todos os males e as consequências. Um dia desses eu respondi naquelas caixinhas de perguntas, o pessoal dizendo, olha, por que tem drogas alucinógenas? Se foi Deus que criou tudo, então não tem nada demais. Você fumar um baseado ou tomar um chá de cogumelo e tal. Falei, meu amigo, claro que foi Deus que criou tudo. Mas não se esqueça de uma coisa. Depois da queda, a natureza foi transformada. Espinhos que não existiam passaram a existir. Plantas venenosas não existiam. E nem drogas alucinógenas. São consequência de uma natureza que foi decaída. Entendi. O que Deus tinha criado era um mundo perfeito. E o homem poderia avançar. Mas é incrível, né? Como Deus... Meu amigo, tá acabando a minha água aqui. Tem mais aqui. Ó. Que mais, Lene? Tem uma pergunta aqui do Ítalo, que é próximo a Adão e Eva, né? Que fala sobre Caim e Abel. Ele fala assim, ó, tudo bem, o que eu não entendo é que se Deus criou apenas um casal, Caim se casou com sua irmã, com uma irmã. Vocês querem entender como Excelente surgiu, pergunta. Né? Tem sempre essa pergunta, né? Se saiu tudo da mesma família. Saiu tudo da mesma família. Por que não está escrito lá? Porque naquele tempo eles não colocavam. Você já viu as genealogias do Gênesis? Não fala de mulher, é só homem. É óbvio que casaram com mulheres. Então é óbvio que Caim e Abel casaram com suas irmãs. Abel não, porque morreu antes. Mas Sete casaram com suas irmãs. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Entendi. Mas as filhas não são mencionadas Citadas. assim como nas outras genealogias. Entendi. Por isso que eu te perguntei se existia uma civilização por fora, né, do paraíso. Não. Ali é o vetor zero mesmo. É possível que tenha havido, na antiga criação, seres semelhantes, hominídeos, mas não eram dessa raça adâmica. Entendi. Era outra coisa. Porque tem, né? Você tem fósseis. Ninguém sabe exatamente, mas pode ser. Agora, a raça adâmica é Adão e Eva, e deles vieram toda a humanidade. Entendi. A Camila tá pedindo tá fazendo uma pergunta.
ela fala assim que será que a igreja não tem muito a ver com a história, com isso que a gente está falando, mas é sobre, ela está falando sobre machismo e o feminismo, né? Que ela acredita que a igreja pode ter sido uma grande influenciadora do machismo na sociedade. Aí também falar da mulher como pastora, que a gente estava conversando antes. Bom, eu creio que o machismo é consequência da queda. Quando o homem pecou, a maldição que Deus colocou sobre o homem é: com o suor do teu rosto ganharás o pão, e fala que ele plantaria e semearia no meio de abrolhos e espinhos. A terra produziria isso. Ou seja, erva daninha, não ia só produzir bons frutos. Entendi. Então entrou uma maldição na terra. Para a mulher, Deus falou: o teu desejo será pelo teu marido e conceberás com dores de parto. Então eu creio que a vontade de Deus nunca foi que a mulher tivesse sendo subjugada pelos homens. Isso foi consequência da queda. E ao longo do tempo, a mulher sempre teve uma posição inferior. O homem sempre oprimiu a mulher. Isso é milenar. Embora alguns afirmem que tem algumas sociedades em que a mulher tinha prevalência. É possível, entre os pigmeus, entre algumas culturas gregas, eu não duvido. Mas na grande maioria a mulher ela é subjugada. Não foi a igreja que fez isso, mas foi uma sociedade machista que, quando o camarada se converteu, ele não deixou de ser o que ele era. É. Então, o que o cristianismo fez foi cada vez mais amenizar a isso. Jesus, ele claramente, ele tinha um amor muito especial pelas mulheres. Olha, no tempo dele, o testemunho de uma mulher valia metade de um homem. Sabe, de 2 mulheres para um homem. Para quem Jesus contou que ele estava ressurreto pela primeira vez? Para Maria Madalena. Ué, vai contar para alguém que não tem credibilidade? Foi para ela que ele contou. Jesus sempre tratou as mulheres igual aos homens. Então, o cristianismo, ele redime as mulheres. A igreja não é responsável por isso, mas o machismo na sociedade é que determina que até as pessoas que se convertem sejam machistas. De certa maneira, a igreja reflete o seu tempo. Entendeu? E entrando na questão das mulheres pastoras, eu vou fazer um vídeo sobre isso. É. Porque eu quero explicar por que eu, um homem que crê na palavra de Deus, está dizendo que uma mulher pode ser pastora. Primeiro, quando Paulo fala não é permitido que a mulher ensine, tem uma resposta cultural. As mulheres naquele tempo não tinham acesso à educação, não sabiam ler e escrever. Quando fala que a mulher não deve perguntar na igreja para o seu marido, mas pergunte em casa, também é explicado porque eles eram divididos entre homens de um lado e mulher dos outros. Então o camarada está pregando, a mulher não entendeu, ela: ô fulano, o que ele me falou ali? Atrapalhava o culto. Então ele fala: pergunte em casa. Uma pessoa que não tem acesso à Torá, à lei, ao ensino, à Bíblia, como é que ela pode ensinar? Mas, além disso, tem o elemento cultural, que as mulheres não eram permitidas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Deus é a favor ou contra a escravidão? Contra. Mas por que a Bíblia não fala que os donos de escravo tinham que libertar as mulheres? Libertar os escravos? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia, ela veio para trazer a verdade de Deus e ela se mescla com a cultura. E ela transforma a cultura aos poucos. Por que os homens se tornaram poligâmicos quando Deus fez Adão e Eva? Foi o pecado. Deus proibiu logo de cara a poligamia? Não. Davi tinha muitas mulheres, Salomão tinha muitas mulheres, mas quando chega no tempo de Jesus, já era um homem e uma mulher.